Boa noite. É um prazer estar aqui no Ceará mais uma vez, né? Depois de longos meses com a casa fechada. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Os demais também sejam muito bem-vindos. É bom estar aqui, não é? Antes da palestra, nós vamos tem os recados, né, para dar. A casa continua fazendo os trabalhos de assistência para os irmãos que estão passando por dificuldades nesse momento, né? Então, quem puder colaborar com os itens da cesta básica, pode trazer os alimentos não perecíveis, né? Arroz, feijão, é o que der para trazer, né? Nós agradecemos muito. E também temos lá, afixado lá na recepção, aqui o cartaz, o número da conta, agência e conta do Ceará, né? Porque assim como as contas chegam lá em casa, aqui para o Ceará chega também. Então, se alguém puder colaborar com qualquer quantia, vai ser muito bem-vinda. Os nossos trabalhos, nós montamos de forma, vocês verificaram, diferente, né? Com toda a segurança, mantendo o distanciamento social. Então, as palestras, elas acontecem toda quinta-feira às 20 horas, sexta-feira às 20 horas e também no domingo às 9, né? Não, às 9 horas. Então, quem não puder comparecer durante a semana, tem no domingo também as palestras, até que a gente possa voltar com as demais atividades, que são os cursos presenciais, a evangelização infantil e o encontro dos jovens. Estamos se adaptando, né? Então, agora vamos fechar os nossos olhos, quem quiser fechar os olhos, sentar-se de forma bem confortável. Isso. E vamos, de uma forma bem serena, pedir a Jesus, a nossa Mãe Maria, a espiritualidade amiga, que desde cedo vem nos preparando lá no nosso lar, no nosso local de trabalho, e preparando também a casa para nos receber. Então, nesse instante, fiquemos na posição de receptores. Vamos receber todas as boas vibrações que com certeza a espiritualidade está derramando sobre cada um de nós. E assim, vamos nos sentindo mais calmos, vamos nos sentindo realmente como verdadeiros filhos de Deus que somos. Porque aqui estamos, Pai. Deixamos por alguns minutos os nossos afazeres lá fora e queremos de alguma forma aqui, na Tua presença, na presença de Mãe Maria, do Irmão Jesus e de toda a plenitude de espíritos que estão juntos conosco neste instante, somarmos junto à Sua grande equipe que vibra pela paz na Terra. Graças a Deus. E o tema da palestra de hoje é o conhecimento de si mesmo. Como nos conhecer? Alguém aqui já fez essa pergunta? Nós de fato queremos nos conhecer? Quem aqui se conhece? Alguém pode dizer que já se conhece, levantar as mãos, dizer que eu já me conheço? Ótimo. Quem aqui está na condição de aprendiz para se conhecer? Está tentando se conhecer? Isso. É o primeiro passo. Isso, muito bem. É isso mesmo. Nós estamos todos nessa condição, né? Então vamos falar sobre esse assunto, voltando um pouquinho na história. Então imaginemos nós na Grécia Antiga,
Lá na Grécia Antiga tinha um templo que era chamado Templo de Delfos. Nesse templo as pessoas iam para fazer consultas. Consultas sobre o futuro, se estava com dúvida em relação ao que fazer, ou alguma doença, algo que não sabia resolver, ia lá pedir o auxílio para os deuses. E quando as pessoas entravam no templo, logo na entrada, como se fosse a nossa entrada aqui do Ceará, tinha uma placa bem grande com uma inscrição que estava escrito assim: conheça-te a ti mesmo. É algo para a gente pensar, né? Por quê? Que num local onde as pessoas iam se consultar, buscar algo que estava na dúvida, e logo na entrada tinha essa inscrição: conheça-te a ti mesmo. Por que será, né? Aí é uma coisa para a gente pensar. Será que nós temos as respostas das coisas que nós queremos saber? Tudo está em nós, tudo começa em nós. Aí, lá na Bíblia, João tem uma citação que ele fala assim, que Jesus disse aos seus discípulos. Peraí, citação da Bíblia, se eu esqueci. Está lá no versículo, no capítulo 8, versículo 31 e 32. Se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. De qual verdade Jesus estava falando que era para a gente ter conhecimento? Para que a gente se libertasse. E se libertasse do quê? Né? Olha Jesus dando lá uma dica para nós maravilhosa. Aí depois nós temos lá no Livro dos Espíritos, Kardec, ele interrogava os espíritos para ter algumas respostas para concluir toda a obra. Foi assim que a doutrina iniciou, né? Todo o seu trabalho baseado naquilo que Kardec perguntava para os espíritos e ele ia escrevendo. Então, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Qual é o meio prático, eficaz para a gente se melhorar e resistir? Ele não perguntou para os espíritos qual é o meio para a gente excluir, para a gente acabar. Veja só a diferença dos verbos: resistir aos arrastamentos do mal. E os espíritos respondem para Kardec: um sábio da antiguidade já lhes disse: conhece-te a ti mesmo. Então, novamente, a frase: conhece-te a ti mesmo. É fácil a gente se conhecer, gente? Não é fácil, mas é possível. É um trabalho. E é um trabalho que tem que ser feito constantemente, dia a dia. E quando ele diz aqui resistir, tem dias que eu vou resistir e não vou cometer determinadas coisas que eu considero que não é bom para mim, nem para o outro, e tem dias que eu não vou dar conta. Tem dias que eu vou cair na tentação. Por isso os espíritos responderam: tentar resistir. Então, é nessa condição que nós começamos a trabalhar o autoconhecimento, saber das nossas deficiências. Então, nós já sabemos que não é fácil, não é verdade? Mas qual é a melhor forma para a gente se conhecer? Será que nós ainda queremos consultar os deuses? No nosso caso, consultar as entidades, né? Aí eu vou lá no centro, de repente,
Alguém me fala alguma coisa e me dá uma direção. Ou eu vou consultar os pastores, eu vou consultar os padres, eu vou consultar Facebook, de vez em quando, às vezes eu acho alguma coisa lá no Facebook, né, no Zap. Não que essas coisas a gente não possa fazer, mas que não seja fator determinante, porque ninguém me conhece tão bem quanto eu mesmo. Se nem eu ainda não estou dando conta de saber de mim, quem dirá o outro, né? E também está lá, a gente recebe a orientação: não acrediteis em todos os espíritos. E de repente você pode receber uma informação de alguém que quer brincar com você, como às vezes um colega quer brincar com a gente, né? Então vamos ficar bem atentos. O que nós queremos, né? O que nós de fato queremos para a nossa vida, né? Tenho certeza que todo mundo aqui quer ter saúde, certo? Bons relacionamentos, sim? Prosperidade, paz, alegria, são coisas que todos nós queremos, não é? E é natural que a gente queira tudo isso, né? O Pai quer que nós sejamos felizes, mas por onde começar para a gente ter tudo isso? Um sábio da antiguidade já disse: conheça-te a ti mesmo. Comece por nós, pelo autoconhecimento, pelo autoamor, pela autoaceitação, pelo autoperdão, né? Porque na maioria das vezes nós ainda temos dificuldades em ser gentis com a gente, em se olhar no espelho e se admirar, em agradecer o que nós somos hoje, como estamos. Então vamos começar por isso, nos conhecendo, nos amando, nos aceitando. Porque não tem receita pronta, gente, não tem. Nós temos que pegar os ingredientes, colocar a mão na massa e fazer. E quais são os ingredientes dessa vida? Eu acredito que são as escolhas que eu fiz, que nós fizemos ao longo de toda a nossa existência. Nós fizemos algumas escolhas e hoje nós estamos com a massa na mão. O que eu faço com isso? O que eu faço com a profissão que eu escolhi? O que eu faço com essa família que fui eu que escolhi? Porque nós sabemos que ninguém está numa família por acaso. Todos nós temos compromissos assumidos num plano que nós fizemos antes de voltar aqui. Então, vamos pegar esses ingredientes que são nossos, que são únicos, a Rose tem, o Arnaldo tem, Dona Terezinha tem, e vamos fazer o melhor bolo que a gente puder, a melhor receita que a gente puder, porque é nossa, né? E vamos usufruir disso. Parar de terceirizar. Ah, mas eu não sou feliz, Rose, sabe por quê? É porque quando eu era criança lá, aconteceu alguma coisa e eu não consegui me livrar disso. Não. Toda a responsabilidade é nossa. Substituir a culpa por responsabilidade. Nós já sabemos que o sentimento de culpa, ele não muda o que aconteceu, né? Então, por exemplo, eu lá na escola, briguei lá com o coleguinha, me desentendi com ele, xinguei a mãe dele, aí eu fui para casa. Aí cheguei em casa, triste. Ah, mas eu não devia ter feito isso. Aí vem aquele sentimento de culpa, de remorso. Tá, mas só esse sentimento, se amanhã eu não retornar na escola e não procurar esse colega, ou pedir desculpas para eles, ou fazer algo para contornar essa situação, só a culpa vai resolver alguma coisa? Não.
fica só na culpa. E a culpa, além de não solucionar, ainda nos adoece. Antigamente, existia, mas a gente vai confessar os nossos pecados, né? E pronto, serviu para aquela época. Hoje eu sei que se eu confessar o meu pecado e se eu não fizer uma ação positiva, esse pecado ele permanece. Esse erro ele permanece, eu não trabalhei ele. Isso é uma lei de ação e reação. Então, nossa responsabilidade pela nossa saúde. Então, quem aqui tem pressão alta? Que coisa boa. Diabetes. Aqui, beleza, está todo mundo saudável aqui, né? Mas quando quem aqui tem vícios? Né? Os vícios são responsabilidade nossa. Aquilo que eu como é de minha responsabilidade. Então, se eu tenho vício de comer demasiadamente, depois eu vou sentir as consequências. Então, não foi uma outra pessoa que preparou o meu prato, fui eu mesma, porque eu sou adulta. Então, é a gente ter essa responsabilidade. Responsabilidade pelo meu equilíbrio. Né? Eu sou uma pessoa equilibrada? Ou eu sou uma pessoa completamente descontrolada? Qualquer garoinha é motivo para eu fazer uma tempestade. Vamos refletir sobre isso. Sobre os nossos sonhos. Nós nos permitimos sonhar? Ou eu sou aquele tipo, não, isso é coisa para criança, isso é fantasia. Não, nós podemos sonhar, nós devemos sonhar. Isso é uma forma também da gente se amar. Então, a raiz e a solução dos nossos problemas estão dentro de nós. Então, quando Jesus dizia, conheça a verdade, conheça a sua verdade. Conheça quais são as suas limitações, aquilo que você ainda não dá conta de fazer. Só assim a gente começa o nosso processo, né, de trabalho. Peraí, vocês tenham paciência comigo, tá? Vocês são de boa. O meio, ele é um fato, ele pode nos influenciar, é fato, né? Hoje, por exemplo, todos nós estamos passando pela pandemia, correto? É um fato que não depende de nós mudar. Não, olha, eu decidi que eu não quero mais a pandemia, então a pandemia não está acontecendo aqui na Coab 5. Mentira, está acontecendo. Então, o meio, ele até influencia em algumas coisas na minha vida, só que ele é secundário. O fator principal sou eu que determino. De que forma eu vou reagir com uma pandemia que não depende de mim, que não fui eu, não posso estabelecer nem dia nem hora para ela acabar. Então, esse é o fator principal. Então, tudo está em nós. O primeiro que adoece é o espírito. O espírito é que adoece. Então, a gente precisa se perguntar, o que eu estou fazendo que está mudando a bioquímica do meu espírito? Está mudando a bioquímica do meu corpo. Corpo esse que é a máquina mais perfeita que o Pai nos deu. Mudando a bioquímica do corpo, desculpa. Né? O que eu faço que muda a bioquímica do meu corpo? Porque nós sabemos que o corpo é a máquina mais perfeita. Só que o meu está lá, tem dia que está só pela misericórdia. O que será que eu estou fazendo? Vamos questionar, né? Vamos nos conhecer. Como que eu penso? O que eu penso do futuro? Rose, mas não vai dar mais jeito não. Você viu como é que está essa situação? Cada dia pior. Será que eu penso desse jeito? Né? Como que eu estou agindo? Por conta dessa pandemia aí eu não faço mais nada não, sabe? Tá tudo muito perigoso, então eu fico aqui dentro de casa, mas eu também não faço nada. Opa! 7 meses dentro de casa, 8 meses dentro de casa, a internet está aí, tem livros para a gente ler de graça.
tem palestras, os psicólogos estão fazendo atendimento para quem precisa de graça, tem terapia, palestras maravilhosas. O que eu estou escolhendo para mim? Né? Como que eu estou me comportando diante dos acontecimentos? Acontecimentos esses que eu não consigo alterar agora, como a pandemia, ou às vezes um familiar meu que precisou retornar para a espiritualidade, ou um familiar que por algum motivo precisou sair, ir para outro local, ou algum ciclo que precisou ser encerrado na minha vida. Como é que eu estou me comportando diante disso? É a pergunta para nós, tá? E o que nós cultivamos dentro de nós? Todos nós sabemos que nós podemos ter um jardim aqui dentro de nós. Que tipo de flores eu quero plantar dentro do meu jardim? Vamos pensar. Quais são as flores que eu considero mais belas para eu plantar dentro do meu jardim? Ou eu planto ervas daninhas? Eu planto tempestade ou eu semeio calmaria? São coisas que eu posso fazer. Ninguém pode fazer por nós. Por mais que uma mãe ame o filho, que ela tenha dado até colocado a sua vida em risco para ter um filho, ela não pode fazer essas coisas para o filho, porque o processo de conhecimento ele é individual. Eu posso até mostrar o caminho, mas fazer o trabalho é individual. Então, verificar os meus traumas. Todos nós aqui com certeza temos traumas de infância, é natural. Antigamente não tinha a palavra bullying, né? Acontecia e estava tudo bem, hoje é bullying. Traumas, fobias, relacionamentos que não foram bem resolvidos. Sabe quando dá impressão, eu amo e de repente a relação vai ficando desgastada, adoece e eu não consigo resolver isso de forma adulta, de forma madura. Isso é algo que a gente precisa ver. Mágoas, medo, insegurança, sentimento de desvalia. Ah, mas eu não vou fazer nada não. Vou começar aquele regime não, porque não vai dar certo. Comigo as coisas não dão certo, então não vou fazer não. Ah, eu gosto até de fazer uma pintura lá, mas artesanato não é comigo. Deixa lá para a dona Terezinha pintar, aquela que pinta muito bem. Às vezes a gente faz isso. Sentimento de abandono. Ah, mas eu não recebi o amor que eu precisava ter recebido quando eu era criança. Aquele meu primeiro namorado, misericórdia, já fiquei traumatizada. Depois eu nunca mais quis namorar na minha vida. Violência física, emocional, pode ser que a gente tenha passado por tudo isso. Então, quando uma criança, ela não se sentiu amada, acolhida, ela pode criar sentimentos de desvalia, sentimento de desamor. Pode acontecer. Incapacidade de dar e receber, ter uma baixa autoestima. Aí nos tornamos adultos com dificuldades de relacionamento. Eu começo a trabalhar naquela empresa, primeiro mês está tudo bem, eu adoro meus colegas. Aí depois de 6 meses eu não estou suportando mais. Não dá. Mesma coisa na escola. Eu também não consigo me relacionar com a turma. Aí eu fico procurando várias casas espíritas, porque ninguém me entende. Também não está certo comigo. É algo para a gente rever. O que está acontecendo? Muitos psicólogos, eles dizem que a nossa vida adulta, ela pode ser pilotada por restos da nossa infância. Aquela criança que não se sentiu amada, que não conseguiu trabalhar algum fato que aconteceu com ela pode, na nossa vida adulta, estar dirigindo a nossa vida. Então, a pergunta aqui que a gente precisa se fazer: quem me dirige? Quem escolhe as coisas para mim? O adulto ou a criança? A gente já sabe o que uma criança faz quando quer um doce, não é?
ameaça. E nós? Será que às vezes nós não fazemos isso também? Nós não esperneamos, nós não queremos ganhar as coisas no grito? Vamos avaliar, né? Conheça a verdade. Reconheça tudo o que aconteceu. Desde quando nós estávamos lá na barriga da mamãe, vamos aceitar tudo como foi. Ah, Rose, mas eu tive um parto difícil, você nem sabe, a minha mãe quase morreu no meu parto. Tá bom, mas foi assim. Dá pra gente voltar lá e mudar esse parto? Não, não dá. Porque foi dessa forma. Mas o que nós podemos fazer é dar um novo olhar, revisitar todas as emoções pelas quais nós já passamos e nós não gostamos nem de tocar no assunto, que a gente coloca lá debaixo do tapete para ninguém saber, aquelas coisas que ficam guardadas dentro do nosso inconsciente esse que é 95% do que nós somos. O nosso consciente é só 5%. 95% está no nosso inconsciente e nós não dominamos, nós não conhecemos, então nós podemos revisitar com o conhecimento que eu tenho hoje. Sim, hoje eu tenho mais conhecimento do que eu tinha há 50 anos atrás, quando aconteceu aquele episódio que me abalou, não é verdade? E quando eu volto hoje na condição de adulto, eu posso ressignificar, eu posso deixar de culpar os meus pais pelo que aconteceu, deixar de culpar o local onde eu morava, o meu bairro, os meus vizinhos, a sogra, o sogro, o tio, o cunhado, seja quem for, aquele que nós consideramos como vilão da nossa história. Porque não tem vilão, não tem vítimas. Nós só passamos por aquilo que nós, ao longo das nossas escolhas, vamos fazendo. E os nossos antepassados, né? Aqueles que vieram antes do meu pai, da minha mãe, às vezes eu escuto as pessoas falar assim: ah, mas Rose, era para eu ser rico. Mas o meu bisavô, ele não sabia lidar muito bem com o dinheiro e ele perdeu toda a herança. Por isso que eu vivo nessa situação hoje, tá? Só que o que seu bisavô, os que vieram antes do seu bisavô, fizeram para conquistar essa herança, você não se lembra, né? Então fique com essa força dos que vieram antes, dos que conquistaram. E aqueles que perderam, foi como foi. Deixe com eles o que é deles. Reconhecer as nossas sombras. Assumir que nós temos comportamentos dos quais nós não gostamos. Não é verdade? Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente não gosta. Mas não gostar não significa que eles não existem. Eles existem. E agora então eu vou pedir para a gente fazer um exercício. Vocês topam fazer um exercício comigo? Só aqui, Arnaldo, na cadeira, por favor. O exercício é assim. Vamos ficar todos de pé. Eu vou falar algumas coisas e quem achar que faz sentido o que eu falar, quem achar que ainda tem, aí senta, tá? Não, mas por favor, quem quiser ficar de olho fechado, fique de olho fechado, para não olhar o que o vizinho está fazendo. Estejamos verdadeiramente conosco nesse exercício, tá? Então, depois que sentou, não levanta mais, tá? Quem aqui ainda se sente melindroso? Quem ainda é maledicente? Quem ainda é orgulhoso? Quem ainda é impaciente? Quem se irrita? Quem é ciumento ou ciumenta? Quem é autoritário? Quem é prepotente? Quem é perfeccionista? Quem é mentiroso? Quem é orgulhoso? Então,
gente verifica que nós estamos quase todos no mesmo patamar, né? Qual é a proposta para esse exercício? Joana de Ângeles nos fala para a gente integrar as nossas sombras. O que é integrar as nossas sombras? É a gente se ver como nós realmente somos, sem querer reprimir, sem querer se culpar, sem querer excluir, sem querer não ver o que nós somos. Ainda temos imperfeições dentro de nós, isso é fato, né? Ainda somos como as crianças que estão no jardim de infância. Eu não posso pedir para uma criança que está no jardim de infância fazer um exercício de logaritmo. Ela não vai dar conta, porque ela não aprendeu ainda. E nós também temos muitas coisas que ainda não aprendemos. Nós viemos de mundos primitivos, mundos piores do que a Terra. A Terra é um planeta de provas e expiações. Sim, e nós não somos diferentes do planeta. O planeta só reflete o que nós somos. Se a Terra ainda é planeta de provas e expiações, ainda predomina o mal, é porque nós ainda temos isso dentro de nós. E Deus não está triste com isso. Deus não está preocupado com isso. Também não fiquemos. Por quê? Porque Deus, Ele nos conhece verdadeiramente como nós somos. E ainda assim, apesar de tudo isso, Ele nos ama e Ele confia na nossa evolução. Jesus já disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Tem uma música do Gilberto Gil que diz assim, que se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me ver medonho. Eu tenho que me ver tristonho. E apesar de um mau tamanho, eu tenho que alegrar meu coração. Eu tenho que me ver medonho, por quê? Porque às vezes eu ainda tenho comportamento, sim, dignos de ser considerados medonhos. Quando eu brigo no trânsito, quando eu surto, quando eu grito, quando eu julgo meu irmão, quando eu sou racista, preconceituoso. Nós estamos vendo na história como é que é o nosso país. Nós somos, faz parte. Ainda estamos em evolução, mas está tudo bem. Lá no livro dos Espíritas também está escrito que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar, controlar as suas más paixões. Não está escrito que se reconhece o verdadeiro espírita que já domou. Não, pelo esforço, porque nós aqui ainda estamos na condição de aprendizes. Embora já faça mais de 2000 anos que Jesus veio, que Ele exemplificou, que Ele falou, que Ele fez, nós ainda estamos na condição de aprendizes. Então a pergunta, por que eu surto? Por que eu fico triste? Por que eu fico louco, magoado? Como que eu funciono na hora que alguém me fecha no trânsito? Na hora que eu trabalho no posto de saúde, na hora que um paciente me responde, me desacata, como que eu funciono nessa hora? Eu sei como eu me comporto no SEAD, eu sei como eu me comporto dentro da minha casa se estiver tudo em equilíbrio, mas como que eu me comporto quando não estou nessa condição de equilíbrio? O que eu faço que me deixa leve? O que eu faço que me deixa triste, pesado? Chico já disse pra gente assim: não infernizes a sua vida. E nós temos uma mania de achar que o inferno é os outros, né? Ah, mas é a minha sogra, aqueles vizinhos lá que eu moro, meu chefe. Você não sabe como que é. Eu tenho essa mania. Então vamos verificar qual é a energia que eu estou emanando, que posso criar céu ou inferno na minha vida. Diminuir as expectativas em relação ao outro e olhar para dentro de mim.
Porque às vezes a gente quer mudar o outro, né? Ah, mas essa palestra era para o meu marido, para o meu filho. Não, essa palestra era para a Rose aprender. Por isso que foi para ela fazer. Porque para ela vir aqui falar, ela teve que estudar. Então depois ela teve que estuda, escuta e depois, se der conta, pratica. É assim que a gente começa o nosso processo de aprendizado. Fazer amor terapia. Se a gente for conversar, gente, com os nossos parentes, conhecidos, ou pessoas que nós não conhecemos, mas que estão em estado terminal, eles vão dizer pra gente que eles se arrependem de não ter amado mais, de não ter visto o sol nascer, de não ter andado na chuva, de não ter chorado, de não ter abraçado uma árvore, de não ter ido passear no mercado, de não ter saído na janela. Então vamos aproveitar enquanto nós temos tempo ainda. Nós podemos fazer amor terapia para, quem sabe, a gente evitar quimioterapia ou outras terapias mais agressivas. E para nós finalizarmos, né, Emmanuel disse para Chico que a espiritualidade iluminada, que os bons espíritos, eles enxergam a Terra como um grande berçário, com crianças adormecidas. Então, nós sabemos que somos crianças, que estamos no jardim de infância, mas vamos aproveitar o momento que a gente está tendo para despertar. Vamos despertar por dentro de nós e vamos ser colaboradores de Jesus para um planeta um pouco melhor. Santo Agostinho, ele está lá no Livro dos Espíritos também, que toda noite, ao dormir, ele fazia uma recapitulação de tudo que tinha acontecido durante o dia, para verificar se tinha alguma ação que ele tinha feito e que ele não gostaria que alguém tivesse feito com ele, se tinha algo do qual ele poderia melhorar. E essa é a proposta, para que a gente comece o nosso exercício, para a gente se conhecer e para a gente se esforçar para domar aquelas tendências que nós sabemos que ainda estão conosco, mas que nós conseguiremos, porque a evolução é para todos, queiramos nós ou não. Essa é a vontade do nosso Pai, que a gente evolua. Uns mais rápido, outros vão demorar um pouco mais, mas vai acontecer de qualquer forma. Então essa é a proposta da noite. Eu agradeço vocês. Agora nós vamos fazer a nossa oração. E agora, Jesus, junto com você, que é o nosso irmão mais velho, que aceitou a proposta do Pai e foi, também no seu tempo, Jesus, aprendendo, domando. E quando estava pronto, aceitou o desafio e veio estar conosco. Veio nos mostrar o quanto nós também podemos. E através do seu Evangelho, através de todos os que vieram antes de ti, já foram preparados para nos orientar. Através daqueles que vieram depois de ti, que continuam com a proposta de nos auxiliar a enxergar com os olhos do coração, a falar com doçura, a ver o mundo com bons olhos. Nos colocamos agora, Jesus, na condição de irmãos mais novos e queremos, de alguma forma, segurar a sua mão para darmos conta de nós mesmos, para que quando retornarmos para
nossa morada espiritual, tenhamos vencido um pouquinho mais. E vamos também agora, nesse instante, nós que aqui tanto recebemos, pedir à equipe espiritual do Seara que visite o sanatório, que envolva cada irmão que lá está, em tratamento, esperando o quarto, esperando o tratamento. Envolva os profissionais que lá trabalham, envolva os seus familiares, para que todos recebam nesse instante a doce e esperançosa mensagem de Jesus dizendo: eu estou aqui. Pode parecer que o barco está afundando, mas eu estou no meio. Confie. Graças a Deus. E nós pedimos agora aos trabalhadores do Seara que se dirijam para a sala dos passes, os demais permaneçam sentados. Cada trabalhador virá buscá-los por passe. Tenha um excelente final de semana e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.